aditivos, explorando os benefícios da incorporação de uma solução copolimérica de alto peso molecular em materiais compósitos. Gilvan, muito obrigado. Boa palestra. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Gilvan, eu faço parte da área técnica da Polistel. Eu queria só que vocês fizessem um sinal se estão me ouvindo bem aí, porque é diferente. Obrigado. Então, nós vamos falar um pouco sobre especialidades químicas e quanto isso se aplica para materiais compósito, né? A Polistel, então, primeiro para apresentar a Polistel é uma empresa de aditivos químicos. Nós estamos no mercado há 23 anos, é uma empresa que investe em ciência e tecnologia. E a Polistel, então, e a Ambertec somam empresas do grupo onde a Polistel trabalha com aditivos químicos e especialidades para o mercado de materiais compósito, e a Ambertec é uma empresa que trabalha com algumas especialidades em catalisadores. Logo mais a gente vai falar um pouco sobre as duas empresas e o que elas podem oferecer para esse mercado de material compósito. Eu gostaria de dizer que a Polistel está aqui na feira, nós estamos na rua F10, apresentando ali todos os nossos aditivos, então se ficar alguma dúvida, precisar de esclarecimento, será um prazer recebê-los lá, tá? Então, falando um pouco sobre qual é a ideia dos aditivos da Polistel e da Ambertec, nós temos alguns aditivos que são auxiliares de processo, aditivos de desempenho, modificador de propriedade, que é sobre isso que a gente vai discutir um pouco hoje aqui na nossa palestra. Aditivos verdes, a Polistel cada vez mais vem entrando nessa questão de sustentabilidade, ESG, produtos que agridem menos ao meio ambiente, peróxidos orgânicos, que aí é a questão da Ambertec, as ceras desmoldantes. Isso tudo para melhorar as propriedades dos produtos e também pensando na questão de redução de custo. A gente precisa trazer viabilidade econômica do aditivo na formulação. Guiados pela questão da sustentabilidade, a gente tem trabalhado muito forte na questão de nanomateriais e nanotecnologia e nacionalizando matérias-primas. Então, com muito orgulho que a gente apresenta em 2023, a Polistel ganhou o segundo lugar na categoria de aditivos no evento realizado pela Almaco, e a Ambertec Catalisadores também tirou o segundo lugar. Eu gostaria de ressaltar que esse ano aqui a gente ganhou como um representante, como personalidade, foi personalidade, né? O Hall da Fama. E aí, então, para falar sobre os aditivos para compósito. Então, a Polistel, nós temos ali os auxiliadores de processo, que aí nós temos os tensoativos, os aditivos para serem utilizados nas dispersões de pigmento. Aí os dispersantes umectantes e os desarantes. Alguns aditivos como silicones, agentes de slip, nivelantes, doadores de brilho e absorvedores UV também fazem parte do catálogo de produtos da Polistel. Já a Ambertec é especializada em peróxidos orgânicos e ceras. Para falar um pouco mais sobre essa questão de especialidade, então a Polistel trabalha com extensores de titânio. Isso a gente está trazendo para a feira, é um lançamento para a feira, pensando nessa questão de redução de custo, um extensor de titânio que possa ser aplicado em material compósito, ativador polar, supressores de odor para a questão de VOC, baixar o odor das aplicações onde você tem grandes concentrações de estireno. O estireno acaba sendo um grande responsável por impacto ambiental pela questão do odor. Você ainda tem a questão de saúde ocupacional legislativa, então com um aditivo supressor de odor você ainda pode usar o estireno, só que a gente mexe um pouquinho ali com a taxa de evaporação e aí você não sente o cheiro do estireno. Agentes flexibilizantes para as resinas, para melhorar a elasticidade, e a nossa linha de politons, que é uma linha de pastas pigmentadas para esse mercado de compósito. Já a Ambertec, ela trabalha com ácido peracético, peróxidos de acetilcetona, peróxido de ciclohexanona, blendas de peróxidos, supressores de odor aí para o mercado de termoplástico, que aí são PETs, e as ceras desmoldantes, tá? Agora, passada essa primeira apresentação que eu gostaria de fazer, agora a gente vai falar então um pouco sobre o que a Polistel está trazendo para a feira para potencializar as propriedades mecânicas dos materiais compósito. Então, o material compósito é familiar para todos, a gente tem ali gel coat, fibra de vidro e resina fazendo esse recheio. Então, nós temos um material composto. A Polistel, sempre pensando nessa estrutura, pensou numa forma de você melhorar essa adesão da fibra de vidro nessa resina. Porque se a gente conseguir melhorar a adesão, porque esse é um processo de adesão, né? Se a gente conseguir melhorar a adesão da fibra de vidro na resina, a gente naturalmente melhora a propriedade mecânica desse material composto.
Então aí, apresentando para os senhores, nós temos o Poliumec 5491 Roll-Off. Esse produto é um material polimérico, então aqui a gente apresenta um polímero. Esse polímero já vai atuar da forma que eu fiz essa introdução. Ele melhora a umectação da resina nessa fibra de vidro. Quando a gente tem essa melhora de umectação da resina na fibra de vidro, a gente começa a falar de ganhos de propriedade mecânica. Então tem alguns testes que a gente elabora lá na Polistel, buscando esse resultado, onde a gente consegue ver bem esses ganhos de propriedade. Aqui tem um exemplo de um processo a quente, que é um processo de pultrusão. Então nós temos aqui resina poliéster, um pigmento preto para identificar a peça, a fibra de vidro e o aditivo que foi colocado nesse banho. O aditivo é líquido, resinoso, é um polímero de alto peso molecular. E aí a peça, depois de estrudada, a gente tem algumas características que são potencializadas, né? Então aqui analisando um resultado típico de tração, teste de tração, a gente pega a peça e submete essa peça a uma força de tração, para ver o quanto de resistência essa peça adquire. Então, aqui nós temos a peça sem o aditivo e a peça com o aditivo. No gráfico, a gente consegue ver, foram feitos 4 corpos de prova e na média a gente consegue ver um ganho de resistência à tração. O que justifica esse ganho de resistência à tração? Esse ganho de resistência à tração tem ligação direta com a capacidade de umectação que o aditivo trouxe para esse material composto. Então, como esse material composto apresentou maior umectação da resina na fibra de vidro, a peça ganhou em resistência. Aqui já é um teste de flexão, então é o quanto essa peça resiste à flexão. Porque na tração foi visto que houve ganho. Na flexão, a gente consegue ver ganhos também. Então, as 4 amostras que foram submetidas a teste sem o aditivo e as 4 amostras com o aditivo. Na média, a gente consegue ver um ganho. Calculando isso para apresentar para os senhores, aí a gente tem a peça sendo estrudada, né? Isso é um processo de pultrusão, né? Convencional. A gente tem ali, no resultado de tração, a gente tem que, com a entrada do aditivo, a gente conseguiu aí mais de 6% de resistência à tensão de ruptura. O que isso significa? Significa que essa peça ela resiste à resistência à tração até se romper. A gente teve um ganho de 6%. E no alongamento, que é exatamente proporcional, quer dizer, essa peça está resistindo a esse alongamento antes de romper, a gente teve um aumento de 23%. Já a questão da flexão, que aí poderia ser aplicado muito a uma vara de pescar, um exemplo, a gente teve um aumento na resistência à flexão de 51% e no alongamento de 10%. Então, quer dizer, aqui a proposta é apresentar o Poliumec 5491 como um aditivo que pode melhorar o desempenho do teu material composto. Agora, se a gente pensar na questão econômica, que é a possibilidade de redução de custo, então aí a gente consegue discutir aqui também redução de custo. Porque se esse aditivo potencializou as propriedades mecânicas desse material composto, eu eventualmente consigo substituir parte dessa resina sem comprometer a resistência do material. Inclusive, isso é um spoiler que é o que alguns dos nossos clientes fazem. Então, o aditivo para trazer viabilidade econômica, ele pode te proporcionar um produto final com maior resistência ou ele pode te proporcionar a habilidade de substituição parcial da resina, reduzindo o custo final. Essa é uma química que a Polistel apresenta, que é o Poliumec 5491 Roll-Off. Nós temos alguns lançamentos sendo trazidos para a feira com esse mesmo objetivo, melhorar as propriedades mecânicas do material compósito, só que agora com outras estruturas, né? Então o Poliumec 5491 trata-se de um polímero de alto peso molecular. A gente tem então alguns testes que foram feitos agora em laboratório externo para a gente avaliar essas questões mecânicas, esses ganhos de resistência mecânica. Então aí a gente mandou no laboratório externo para fazer os testes de resistência, tração, flexão e alongamento também, só que agora de outras estruturas químicas, né? A gente segue essa norma NT 246761 e NT 246, as duas, NT 246761, que é uma norma regulamentadora para esses testes, né? O primeiro produto de outra estrutura química que eu gostaria de apresentar é o Polycover 16615S.
esse também é um aditivo que melhora a umectação da resina na fibra de vidro para te trazer resistência mecânica. Qual é a diferença, então, desse produto para o Poliumex 5491 que eu acabei de apresentar? Esse produto ele também tem a habilidade de ser 100% hidrofóbico. Então a gente tem alguns outros testes que a gente executa na Policel, que é trabalhando com esse produto num material parecido com caixa d'água ou piscina. Né? Então eu coloco esse produto junto com um material que se parece caixa d'água ou piscina, porque já que ele me traz propriedade de resistência mecânica, esse também me traz resistência à água. E daí quando a gente faz aquele teste no Tartobox, que é uma caixa, uma banheira de água, onde a gente coloca o gel coat nessa água aquecido, a gente consegue ver resistência à água também desse material. Mas para apresentar os ganhos de resistência mecânica, então aqui a gente tem resistência à tração. Nós tivemos um aumento de 12% na adição do aditivo, então colocando o aditivo no material composto, houve um aumento de 12% de resistência à tração, e o alongamento, a gente conseguiu até 8% de alongamento. É claro que a gente ainda tem as questões de resistência à água que esse material pode te trazer. Então, se você estiver pensando em um material composto, onde eu preciso ter resistência à água, onde o meu objetivo é evitar a passagem de água e ter o resultado de resistência mecânica, o Polycover 16615S, acredito que seja uma boa pedida. Esse produto é lançamento aqui para a feira. E aí, o último produto nessa linha de materiais para resistência mecânica que nós estamos trazendo para a feira é um aditivo modificado com aramida. A aramida é um material extremamente utilizado em diferentes aplicações quando você pretende resistência mecânica. Então, quando você está trabalhando com diferentes tipos de polímero e você quer resistência mecânica, é muito comum o uso da aramida. A aramida ela é utilizada em protetores balísticos, ela é utilizada para uma série de aplicações. Aqui nós temos um aditivo modificado com essa aramida para que possa ter compatibilidade no nosso meio de material composto, trazendo essa propriedade mecânica. Então, os testes feitos com a aramida mostram que a resistência mecânica também aumenta, mostra que a gente passa a ter um material mais resistente com a possibilidade de redução de custo também, porque eu consigo eventualmente fazer ajustes na quantidade de polímero. É claro que aqui a ideia é apresentar um aditivo que possa te trazer um produto final com desempenho diferenciado, de maior resistência. Os aumentos com a aramida, então a aramida foi colocada na aplicação e submetida ao teste mecânico, a gente tem um ganho de resistência a impacto. Então aquela peça que é bicomponente, que é catalisada, que naturalmente é muito rígida, com a presença da aramida a gente teve um aumento de 5% de resistência ao impacto. Isso significa que essa peça ela quebra com muito menos facilidade, né? Então a gente pode emprestar aí alguns exemplos do mercado de material compósito. O mercado de mármore sintético, onde eu uso grandes quantidades de carga mineral com resina, essa peça no final é uma peça extremamente rígida. Conseguir maior flexibilidade nessa peça me permite ter maior vida útil no meu produto, ter menor reclamação e até ajustes de formulação. O Polyadiplast PAR 6300A4, que é um aditivo modificado com aramida, pode ser uma solução. A aramida ela é um material sólido, mas nesse caso aqui a Policel já trabalha um material já disperso, pronto para uso, você pode colocar nos seus polímeros. Essa era a apresentação da Polistel. Eu gostaria de ressaltar que a gente está com toda a nossa equipe aqui. Se ficar alguma dúvida e vocês precisarem de alguma informação, precisarem de algum esclarecimento que talvez eu não consiga fazer, a nossa equipe está aqui disponível para atendê-los. A gente está na rua F10, será um prazer recebê-los vocês lá. Obrigado.